Bom dia, Viga. Tem um pouquinho de sol por aí. Não, mas já tá caliente, viu, professor Vila? Já tá muito caliente. Por acá muy caliente. Nosotros tenemos casi 30 graus. Começou agora, já com 30 graus, com um solzão na moleira. Sabe aquela história de maçarico na nuca, professor Vila? Então, sim. Vai ser assim, temperatura vai bater quase 39, 40 hoje, sensação térmica podendo chegar uns 42, 43. Quem sabe na Zona Oeste, 45 graus de sensação térmica. Agora, quente mesmo foi a madrugada, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Avenida Intendente Magalhães. Professor Vila, Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, há uma quadrilha cada vez mais atuante de roubo de bancos aqui no Rio de Janeiro. Dizem até que fizeram um cursinho com aquele grupo criminoso aí de São Paulo, viu, professor Vila? Sim. E jogaram pelos ares uma agência bancária de um banco federal. Homens armados com armas de grossíssimo calibre, fuzil, metralhadora, eles chegaram e disseram, todo mundo no chão. O banco já estava fechado, mas como a detonação, a explosão, ela é muito forte, quem estava perto foi alertado para não tomar um susto ou para não ser atingido por um reboco, por um tijolo ou por algo oriundo dessa explosão. Roubaram esse banco e o curioso é que ele é vizinho a um banco privado que foi explodido, detonado, jogado pelos ares em dezembro do ano passado, ou seja, pouco mais de um mês, um banco vizinho, agora um público federal, foi detonado, foi roubado por bandidos, por criminosos. Essa é uma modalidade de crime que não para de crescer no Rio de Janeiro, bem como o roubo de cargas. Já chegamos a quase 300 ocorrências em números extraoficiais de roubo de cargas neste ano de 2018, que mal começou. As autoridades de segurança pública estão preocupadas com isso, tanto que haverá um reforço no policiamento na zona norte do Rio de Janeiro e, por outro lado, as autoridades de saúde estão preocupadas com um problema que é nacional, principalmente de forma mais expoente para Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, que é a tal da febre amarela silvestre, viu, Tiago? Já são 3 mortes confirmadas nesse ano de 2018, 1/3 das mortes de 2017 e há outros, pelo menos, 7 casos suspeitos sendo investigados na cidade de Valença, no interior do estado, companheiros. Felipe Moura, Brasil. Viga, meu caro carioca conterrâneo, esses roubos de cargas muitas vezes são cometidos por quadrilhas que usam menores de idade, principalmente no acesso aí Rio-São Paulo na estrada, na Via Dutra. Então eles usam menores de idade para render os motoristas de caminhão, por exemplo. Depois, se eles são pegos, eles saem rapidamente da cadeia porque não houve a redução da maioridade penal e voltam para a quadrilha de ficha limpa para atuar de novo. Os traficantes são espertos nesse sentido. A gente que é carioca cresceu sendo assaltado por pivetes, e você não acha que a redução poderia melhorar esse quadro? Sem dúvida alguma. O fato que acontece aqui no Rio de Janeiro, você tocou num assunto bem delicado e importante, é essa cooptação do tráfico de drogas, agora das quadrilhas de roubo de carga e qualquer tipo de bando criminoso de menores de idade, de jovens, porque eles ficam enxugando o gelo, né? Os policiais, eles prendem, soltam, prendem, porque a lei não está ainda contemplando de forma digna, de forma correta, esses menores delituosos que na verdade são jovens, a maioria deles é jovem, tem 16, 15, 17 anos de idade, mas alguns inclusive já estão no mundo do crime desde 10 anos de idade, desde 11 anos de idade, porque cresceram nesse berço social totalmente desfavorável e tinham como única esperança e referência justamente o bandido, o traficante da região, que também não é bobo não, viu, Moura Brasil? Você sabe como é que funciona, né? Onde o Estado não está presente, o bandido vai lá, o criminoso vai lá e ocupa aquele espaço. E às vezes oferece um atendimento médico, um remédio, um benefício para aquela família que fica, entre aspas, com uma dívida ad eterna com esse bandido, com esse criminoso. Peraí, deixa eu contar. Tem um mosquito me atrapalhando aqui, rapaz. Deve ser vascaíno. Vai pra lá, Eurico. Vai pra lá, pô. Ô, Viga, bom trabalho pra você. Até mais tarde. Até mais tarde, viu, Tiago? Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Diga, professor. Não, só pegar essa questão levantada pelo Felipe sobre a questão da maioridade. Daqui a pouco a gente vai prender os bebês. Se a gente vai definindo, vai para 16, 14, 12, 10, eu acho que podia prender o feto. A questão toda é que não tem polícia.
A questão não é diminuir de 18 para 16, para 14, para 12, para 10, ou para um casal já de namorados, prende, porque um dia eles vão ter filho. A questão é outra, não tem polícia. O Estado é um caos. A elite política é corrupta. Essa que é a questão central. Não é diminuir, mas nós temos uma mania de achar assim, vamos armar todo mundo. Aí aparece o sujeito armado, dando tiro. Que isso? Que isso? Quem quer isso? É louco. Louco. E tá cheio de louco. O que tem de doido, eu vejo no meu Facebook que uns malucos, porque eu comentei negócio do Bolsonaro, 6 mil comentários de doidos. 6 mil. Fora centenas que eu bani. São doidos. São gente desequilibrada. E que a política colocou no primeiro plano. São gente desequilibrada emocionalmente. É caso de internação, no mínimo. Agora, a questão que se coloca não é diminuir, não. Precisa ter polícia. Se tivesse polícia, estava resolvida a questão. Porque vamos diminuir. Vai resolver indo para 16, para 14, vai resolver coisa alguma. Enganação. Vamos todo mundo se armar. Isso é papel do Estado. Questão que nós não temos polícia. A polícia é corrupta. A polícia civil, polícia militar, na maior parte dos estados. Na maior parte dos estados. Quando você vê o padrão de vida, muitas vezes, de policiais, você sabe que tem problema. Roubo de carga, notícia dada. Você acha que não tem participação da polícia no roubo de carga? Claro que tem! Como é que você vai pegar um caminhão imenso e aquelas mercadorias vão ser colocadas no mercado? Com a participação da polícia. Isso em todos os estados, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Então a questão, para mim, não é essa questão da diminuindo. Isso é uma falácia, não acreditem nisso. Questão central é ter uma estrutura de Estado democrática, eficaz, uma polícia de fato, unificar as duas polícias. É só no Brasil que tem essa palhaçada de polícia civil, polícia militar. Unifica numa só, dê condições de trabalho, pague bons salários, dê estrutura, dê armamento adequado. Agora, não venha com essa de diminuir a idade, armar todo mundo. Isso é coisa de gente maluca. Eu já vi, né? Vamos ver, gente com fuzil. Aqui não é os Estados Unidos, que é lugar de doido. Graças a Deus, aqui o Brasil não transforme o Brasil nos Estados Unidos. Os negros querem fazer isso, via Fundação Ford. E tem os malucos no Brasil que querem transformar o Brasil nos Estados Unidos. Longe disso. Aqui não é o Texas. Graças a Deus. Aqui é o Brasil. Agora, Vila, só uma pergunta sobre esse seu ponto. Você diz você fala em policiamento ostensivo como força dissuasiva para que os pivetes não cometam crimes, porque se há policiamento, muitas vezes eles são pegos e depois eles são soltos e aí voltam a cometer os crimes. Mas aí precisa, quando tem um Sérgio Cabral, o Zezinho que mora na Rocinha vai ser preso, e o Sérgio Cabral. E a Adriana Anselmo tá solta, o Cabral ainda tá preso. Questão toda, quando eu cheguei a São Paulo, Thiago, era office boy. Primeira questão que me falaram na empresa que eu fui trabalhar era tome cuidado com os trombadinhas. O problema de São Paulo... Os carteiristas. Era o trombadinho e o trombadão. Aí no viaduto do Chá, minha empresa era ali trabalhar no Lago do Arojo. A grande questão era essa, de violência tal. Ué, a década de 70 tinha problema de violência em São Paulo? Tinha. Porém, não tinha as proporções que tem hoje. A grande questão é que o Estado se desagregou de tal forma que nada funciona. E a segurança pública é uma demonstração disso. Ou seja, precisamos de uma polícia que investiga. Quantas vezes aqui no Jornal da Manhã nós colocamos homicídios, só para concluir, homicídios que não, 90% ninguém sabe quem matou. Então, você não tem uma estrutura de investigação, de inteligência, uma estrutura adequada para o policial trabalhar, tem de juntar unificar as duas polícias. Não tem um governador que tem coragem de defender isso, Lá no parlamento também, juntar não é possível. Essa estrutura só tem no Brasil e é um desastre.